Então, por favor, pessoal, coloque no chat quem está presente, daí a gente depois fica com o registro para fazer a ata, né? Está ali gravado, o texto também vai para a gravação. Agradeço. Vamos começar então a reunião extraordinária do colegiado. Isso, obrigado, Paty. Voltou para a tela. Nós temos que tratar uns assuntos inicialmente, e depois eu acho que a gente pode começar a fazer as reuniões ordinárias do colegiado do campus. Tá? Inicialmente eu queria passar para vocês 2 informes. Um dos informes é que um estudante entrou em contato, um estudante Rogério Clelé, Cleli, um nome um pouco estranho. Ele é estudante de administração pública. Ele me disse que estava acompanhando reuniões de colegiado anteriormente. Eu não lembro dele. Então eu falei e ele me perguntou se poderia participar nessas reuniões, voltar a participar das reuniões. Aí eu disse que como eu não tinha nenhuma confirmação da participação dele, que eu levaria para os membros do colegiado, se vocês concordarem que ele possa estar presente nas reuniões, para avaliar. Ele faz um estudo sobre os colegiados nas instituições públicas de ensino. Então, ele gostaria de estar presente observando as reuniões. Se todo mundo estiver de acordo, eu vou falar para ele que ele pode participar. Tem alguém que é contra isso? Eu posso só falar um negocinho a respeito disso. Não é aberto para todos essa reunião, está fechado. E outra questão, ele vai participar ativamente, eu com voz, não? Porque nós tivemos um conflito até numa reunião anterior. A questão até, para anotar aí, até com uma questão de ordem, é critério do tempo de cada um, a fala de cada um, tá? E nós tivemos uma... Não okay. Eu acho que todo mundo deveria participar, tá? Mas o tempo de fala de cada um. Nós tivemos uma reunião anterior, bem conflituosa, pessoas externas participaram muito ativamente, só a questão de tempo, tá? Obrigado. Tá ok. Eu acho que assim, como ele é um membro externo, ele vai estar como ouvinte, tá? Ele não vai estar nem colocando opiniões. Acho que ele só quer perceber a dinâmica, como é que funciona os colegiados, e ele preparar o estudo dele lá. Não, ele é estudante de fora. Ele mandou um e-mail anteontem. Então eu não vejo problema dele participar como ouvinte, como para observar o que está acontecendo. Se ninguém se opuser. E daí o seguinte, quando as reuniões forem estendidas, daí as pessoas têm direito a participar e têm direito à voz. Mas a gente pode fazer as reuniões normalmente fechadas, né? Por isso que eu falei no caso dele. Rosas, posso? Pode. Eu não vejo problema algum, até porque eu sempre fui pesquisadora e sou, e a gente depende desses espaços para pesquisa. De repente seria interessante, eu vejo, né, e até como um critério de pesquisa, ele pontuar para ti o projeto, o objetivo disso, até para a gente ficar sabendo. Pode ser que ele já tenha até feito anteriormente, a gente não sabe, né? Eu não me recordo desse aluno realmente. Mas eu vejo importante, até porque é um espaço público, né? E tal, e a gente precisa tanto, a gente que é pesquisador sabe que vez e outra precisa, né? Eu lembro que eu mesmo precisei muito estar à frente ali de alguns espaços, né, e mecanismos de participação dos sistemas de ensino, então eu vejo como tranquilo, tá? Só de repente apresentar o objetivo, o que ele quer com isso, que eu acho que é importante para a gente estar sabendo, né? Que é um critério quando tu vai pesquisar em qualquer lugar, você apresenta isso, né, para a comunidade a quem você vai necessitar. Eu vou pedir para ele então, tá? E daí, assim que ele me passar, eu repasso para vocês também terem conhecimento disso. Isso. O Marcelo está sugerindo que todas sejam abertas a todos. Por mim não tem problema. Acho que também, se for uma decisão aqui de todos, só igual o Daniel falou, a gente vai ter que ser um pouco rigoroso com
a questão de gerenciar a reunião, né? Mas por mim também não tem problema. Eu entendo que é a casa de todos da escola, né? Todos da comunidade podem participar. Então, pessoal, eu vou entender por contraste que está todo mundo de acordo, tá? Tá, o Marcelo. Na próxima a gente manda. A gente está se acostumando ainda com essa rotina. A gente manda a chamada para todos, além do colegiado, e também o link da webconf. Feito? Se todo mundo está de acordo, eu acho que podemos ir para o próximo item de informe. Eu gostaria de informar o colegiado do campus que na semana passada aconteceu que uma colaboradora da limpeza testou positivo para Covid-19, foi na terça, daí na quarta a gente convidou um fiscal da vigilância sanitária, e daí conversando com ele, a gente achou por bem bloquear o campus da quarta até a segunda dessa semana agora, né? Na segunda foi liberado. Então, a minha intenção inicial era fazer uma chamada rápida ou passar uma resolução ad referendo pelo colegiado do campus sobre isso, mas devido à urgência e devido ao CIPAC que deu vários problemas no final da semana passada, a gente não tinha como emitir as resoluções e tal. Daí a gente achou por bem emitir uma portaria bloqueando o acesso ao campus, e eu gostaria de informar o colegiado que os motivos pelos quais a gente fez isso, tá? Então, fique registrado aqui como informe. Podemos entrar na pauta. Paty, se você puder subir um pouco ali a tela. Nós temos que discutir hoje sobre a elaboração do calendário de reuniões do colegiado, tá? Michele, você é membro titular, né? Michele entrou agora no... Suplente. Desculpa. Pode pôr ali no chat, por favor, Michele presente, para depois a gente fazer o registro de presença. Agradeço. A composição do colegiado, novos membros e a escolha do secretário do colegiado. De acordo com o regimento interno, a escolha do secretário do colegiado é a designação do diretor. Eu vejo por bem que seja a Patrícia, que é a minha assessora da direção, tá? E eu gostaria de saber se vocês teriam algum questionamento em relação a isso. Então, gostaria que o secretário do colegiado fosse a Patrícia, minha assessora da direção. Se não tiver nenhum problema, eu acho que a gente pode passar para a próxima pauta também. Próximo item de pauta, desculpa. Tá, Jorge. Então acho que está todo mundo ali de acordo. Sobre o calendário de reuniões, nós costumamos fazer ele mais ou menos sincronizado com o CEP, né? Por causa daquela questão de dar tempo no caso de precisar enviar um PPC, de dar tempo de enviar para os representantes antes da reunião, eles precisam de um tempo para ler, né? E depois um tempo para a reunião do CEP. Só que assim, como esse ano nós estamos um ano muito atípico, então tem muitas reuniões extraordinárias acontecendo no CEP e também no campus. Eu não sei, eu gostaria de discutir com vocês se vocês acham importante a gente marcar reuniões de acordo com o colegiado, o colegiado de ensino, pesquisa e extensão, sincronizado, né, não de acordo, ou se a gente marca umas reuniões, umas datas que não tem relação e conforme a gente precisar, conforme surgir a demanda de algum PPC novo,
nós marcamos uma extraordinária e enviamos para o CEP. Eu gostaria de abrir a discussão e ver a opinião de vocês sobre isso. Realmente está difícil de organizar calendários esse ano. Só podem opinar ali. Professor Posas, lembrando que a gente tem que marcar nossa ordinária o quanto antes, a nossa primeira ordinária o quanto antes, para atender aquela solicitação da professora Ana, né, Ana Elisa? Sim. Essa daí houve já um pedido dos coordenadores para atrasar um pouco. Então, a Ana depois pode ajudar quanto a data melhor. Querem que eu contextualize um pouco a respeito do pedido? Não sei se é necessário nessa hora. Pode ser, né? Tá. O pedido vai à pauta na próxima reunião do colegiado do campus, né? A gente está aguardando que o corpo docente de cada curso aí façam as suas reuniões para deliberar a respeito da manutenção ou suspensão de calendário por curso. Então, no momento estabelecido que essas reuniões deveriam ocorrer agora, na próxima semana, aí, da semana do dia 15 ao dia 19, mas houve uma solicitação por parte dos coordenadores para que esse prazo seja estendido até o dia 29. Então, isso jogaria, né, a nossa próxima reunião do colegiado do campus para um pouco mais à frente. Então, essa é a demanda, e como está sendo praticamente unânime aí a visão de todos os coordenadores de curso para estender esse prazo, hoje eu vou retornar para eles. Então, a gente teria uma nova reunião do colegiado de campus aí a partir do dia 30 de junho. Tá bom? Era isso. Obrigada. Então, pessoal, o que vocês acham? Fazemos um calendário nosso, não relacionado ao CEP, ou fazemos relacionado com a previsão do CEP? Lembrando que a do CEP também houve várias alterações esse ano, né? Uma dúvida após o fato de estar relacionado com o CEP é só por questões de PPC mesmo? Até onde eu sei, sim. Alguém está falando? Não. Oi? Era só essa pergunta mesmo, Podas. Obrigado. O meu entendimento também é o mesmo que o Posas, que seria o alinhamento em relação à submissão de revisão de PPC. Seria esse o nosso pensamento. Então, no momento que não houve nenhuma informação por parte dos coordenadores de algum curso que esteja trabalhando aí em revisão de PPC. Hoje, nós tivemos aí uma informação que alguns cursos vão iniciar esse trabalho, só para deixar essa informação também para os membros do colegiado, tá? As pessoas não estão opinando. Eu vou dar a minha opinião. Eu entendo que esse ano fica difícil seguir calendário do CEP, porque o calendário do CEP vai mudar. Todas as coisas estão estão variando muito, né? A gente não tem muita certeza de quando as coisas vão acontecer. Então, eu sugiro que nós montemos um calendário nosso, somente nesse ano, diferente ou não relacionado com o do CEP. E conforme surge a necessidade, a gente marca uma extraordinária para avaliar algum
PPC e submetemos ao CEP. Bem, se todos estiverem de acordo com a minha proposição, daí eu acho que a gente pode começar a definir as datas. Se é uma data fixa nossa ali no meio do mês, por exemplo, é isso? Isso. Nas quintas, algumas quintas que a gente escolhe, uma a cada 2 meses, né? As ordinárias. E ficamos um pouco desvinculados do CEP. Não, mas já podemos Por que levar eu em tô dizendo consideração isso? o CEP, né? Vamos levar em consideração o CEP, botar um pouquinho, uma semana ou 2 semanas antes do CEP, né? Levando em Então, consideração, não vinculado, mas levando em consideração a data da reunião ordinária do CEP, né? Fazer um não, pouco então, antes, por né? que eu tô falando isso? Porque normalmente é o que a gente faz, Daniel. A gente faz algumas semanas antes do CEP. Mas, por exemplo, CODIR, eu já tive semanas que teve 2 CODIR que não estavam previstos. E teve semana que estava previsto CODIR que não teve. É a mesma coisa do gabinete de crise. Semana que vem teria um que foi... Acabei de receber um e-mail que não vai ter mais. Então, o CEP também ele foi prorrogado por causa da questão da minuta, né, que voltou para os campos mais uma vez. Então, ele vai ter uma outra data que não estava prevista. Nesse sentido, a gente se planejar com o CEP, mas o CEP está variando. Então, eu fico meio que achando que não faz muito sentido. É só por causa disso. Mas a minha proposição é que a gente marque sem estar relacionado com o CEP, sem estar sincronizado. A Ana e o Marcelo estão de acordo, mas alguém está de acordo? De acordo com a minha proposição, né? Entendo eu. Isso. Marcelo, pode falar no microfone? Boa tarde a todos. Aí, a minha proposição é só montar a pré-agenda. Porque realmente, nesse momento que nós estamos aí, não tem como a gente determinar um horário correto, né? A data certa em função de toda a normalidade do cenário. Pode chegar, sei lá, 5 dias antes, uma semana antes, e ver que a gente não vai ter pauta para discutir, e cancela a reunião e toca adiante. Isso. Então, para os anormais, as soluções não são tão simples, né? Acho que é uma pré-agenda, né, na verdade. E pode chegar daqui 2, 3 meses, a gente tem uma nova situação, a gente pode rever a própria agenda. Né? Tá. Eu acho que é sensato isso também. Então, podemos marcar as datas ali? O Paty, poderia abrir um calendário e ir marcando... Só uma observação ali que eu coloquei, PDP, o PDP a gente tem que aprovar dia 29, então sim. Só temos 2 semanas, né? Sim. Aí, como agora as coordenações estão trabalhando no PDP, eu sugiro o dia 25, que seria a última quinta antes do dia 29. O que vocês acham? Ana de acordo, Daniel de acordo, Wagner de acordo, Marcelo de acordo. 3, 4, 5. Rodrigo, 6. Cadê a maioria, né? Tá ok. Paty, dia 25 tá ok. Sobre a do Paty, alterou ontem a data, tá? Então, eu não recebi ainda o documento oficial da alteração da data. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é final de julho. Não, ficou pro início de agosto. Mas os campi final de julho, é isso aí. É isso aí. As férias docentes são mais ou menos 12 a dia 10 ou 20, mais ou menos, uma coisa assim. Daí na outra semana a gente teria que fazer para aprovar o parte do campus.
Tá com o calendário aí, Ana? Ou que ano aqui? Sim, 23 ou 30. Seria. A gente vai manter a quinta-feira? Fica bom para todo mundo? Eu ano acho. passado. Não, eu já tinha programado tudo para quinta-feira. Acho que a gente mantém a quinta. O horário Então, volta a ser 1h30, Marcelo, a partir das próximas. Marcelo Batschauer. As reuniões do colegiado são nas quintas, a 1h30. Feito? Vou propor que a gente faça um no dia 23. Eu não sei se vai ter terminado já os trabalhos do PAT, mas dá para, se não tiver terminado, pelo menos dá para a gente ter uma ideia de de como está o andamento dos PAT, do PAT, né? E se por acaso já tiver terminado, a discussão pode ficar muito longa no dia 23, no caso dá para a gente finalizar no dia 30, se precisar, né? Eu tenho medo de deixar no dia 30 só e for pouco tempo para discutir. Não sei o que vocês acham disso. Vou olhar aqui no calendário do campo. Eu acho que era de 12 a 20. Deixa eu olhar aqui. As férias eram do dia 12 ao 24, né? Era isso, né? Calendário. A Débora já botou no chat. Ah, obrigado, cara. Tava procurando aqui. Tá certo, Marcelo. Então vai ter que ser dia 30. Vamos tentar organizar com o pessoal que está construindo o pátio para entregar na segunda dessa semana, para a gente ter um tempo de ler antes. Tá? Porque eu acho que vai ser, bastante planilha, né, para a gente discutir com os pares aí. Tá. Daí em agosto, isso, Paty, quinta-feira, né? Em agosto, como nós já tivemos um em julho e um em junho, acho que a gente pode deixar o próximo em setembro, né? A cada 2 meses, para também não ficar muita reunião. E durante esse intervalo, se surgir algo urgente, a gente marca uma extraordinária. Se vocês estiverem de acordo, né? Fechou o chat aqui. Pessoal, no chat ali, por favor, se estiverem de acordo, que não tenhamos em agosto e tenhamos em setembro. Joia. Acho que se não tiver ninguém contra, tá ok. Então, em setembro, podemos marcar um no meio do mês, né? É dia 17 de setembro. Isso. Mais ou menos aí tá bom. E depois, lá para novembro. (19 de novembro), no meio do mês. E acho que é bom ter uma no final do ano, que geralmente tinha no final do ano
como é que era a parte que chamava? Aquela do PAT que tinha que fazer? Renovação do PAT, não, como é que chamava aquilo? Prestação de contas. Não, aquela... A revisão do PAT. Isso. Não, mas a revisão do PAT acontece normalmente em novembro, por ali. Tá. E daí a gente tem que Tá? fazer a prestação de contas também. Então é Isso. importante. Mas aí a prestação de mais contas pode ser até março, tá? Não precisa ser em dezembro, porque dezembro é aquela correria de pregão de última hora, de empenho de última hora, então não tem como fazer mesmo. Tá. Mas de qualquer forma, eu acho que é bom deixar um fica a opção dezembro. de mão extraordinária, né? Vai que surge ali um recurso para usar de última hora, tem que trazer para o colegiado e deixa a opção de extraordinária em dezembro. Tá bom. Se está todo mundo de acordo, eu acho que a gente fechou o nosso calendário de reuniões ordinárias, né? Precisa duas a cada 2 meses, uma a cada 2 meses. Acho que mais ou menos a gente seguiria. E tem as extraordinárias também, certamente vão surgir uma ou outra aí, nesse ano turbulento que a gente está. Tá? Alguém quer dar mais alguma opinião sobre o calendário? Lembra que falta alguma coisa? Não é no final do ano também que a gente marca o calendário do acadêmico, que a gente decide? Né, em dezembro? Paty. Oi, não, aí eu não sei, isso é mais com o pessoal do ensino quando chega o calendário, não me recordo qual é a data. Eu acho que era no final do ano que a gente fazia isso. Mas a prova bem antes, eu acho, novembro. A prova Tá, antes. então tá bom. Então podemos ficar com esse, e conforme a necessidade a gente chama uma extraordinária. Pode ser? E daí eu cuido para chamar com, tipo, na segunda, assim, para não ser muito em cima da hora, né? Tem 48 horas regimentais, mas eu tento chamar um pouquinho antes, para dar tempo das pessoas se organizarem. Então, Ana, por isso que é difícil a gente se organizar, se planejar esse ano. Feito, pessoal. Se ninguém tem mais nenhum comentário sobre o calendário, eu acho que a gente pode ir para o outro item de pauta. Por favor, Paty, grave isso daí. Que seria... Também foi discutido ontem no CODIR, tá? E daí eu não queria falar sobre isso antes da decisão do CODIR. Que seria... só um pouquinho ali, por favor. A recomposição dos membros, né? Do colegiado. Antes da gente discutir isso, eu queria apresentar para vocês o que foi discutido ontem no CODIR. Então, no CODIR foi permitido que os colegiados dos campi decidam por 2 caminhos. Ou os colegiados e coordenações, nos casos em que houver troca de coordenação, mantêm os membros atuais, prorrogam, estendem um pouco o mandato deles, até a gente passar por essa situação aí, voltar à normalidade. Outra opção é fazer eleição em ambiente virtual. Vários diretores falaram que fizeram com o Helios, que funcionou bem. Minha opinião particular, nós sabemos que temos exclusão de estudantes, dificuldades de acesso à internet com alguns servidores. Eu não me sinto confortável em iniciar um processo eleitoral nesse ambiente, nessa situação. Acredito que vai ter pessoas que pode acontecer de ter pessoas que queriam participar e se sintam prejudicadas no seu direito, seja de participar como candidato, seja de participar como votante,
se ela não tem recursos de internet para participar, né? Não tem recursos virtuais, às vezes computador também, só tem o celular com acesso à internet ruim, enfim. Eu particularmente não me sinto confortável com abrirmos uma eleição agora. Eu acho que é mais prudente nessa turbulência toda nós mantermos os membros que estão hoje, representantes docentes, tais e discentes. Os prazos terminariam no fim do primeiro semestre letivo, né? Por exemplo, eu, que entrei em agosto, não seria em agosto desse ano, seria quando iniciar o segundo semestre desse ano, que a gente não sabe quando inicia. Então, o meu substituto viria somente nesse prazo. O Marcelo também. O Thiago já entraria no semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem. O mandato é por ano letivo, não é por ano calendário. Então, me parece mais prudente que a gente mantenha os membros atuais, claro, os que queiram continuar, né? Também a gente não pode obrigar as pessoas. E tem os suplentes que podem assumir também. Uma ideia que eu andei discutindo é a possibilidade... Daniel? O que foi, Daniel? É que eu sou o titular, a Michelle é suplente, tá errado ali. Tá escrito errado ali, né? Só inverte ali. Pati, ajusta ali o titular e suplente dos dois. Por favor. Uma das ideias seria nós prorrogarmos o prazo, os mandatos, né, dos membros do colegiado até março, quando vence, por exemplo, o da Michelle e o do Thiago. E daí a gente já faria a troca de todos. Torço eu para que já tenha passado toda a situação de pandemia até lá, né, que a gente já tenha mais ou menos normalidade, né, a gente consiga se reunir presencialmente algumas vezes. Fica daí aberto para discussão. O que vocês acham se nós abrimos uma eleição agora para substituição quando iniciar o segundo semestre, tá? Substituição de quem finaliza quem entrou em agosto de 2018, como está em amarelo ali na tela, ou se a gente mantém os membros, né, fora o meu caso, que eu obviamente eu tenho que sair, eu não sou mais representante docente, né? E estende até março do ano que vem. E daí a gente faz a troca de todos, em um processo eleitoral único. Fica aberto aí para vocês darem opinião. O que diz o regimento, né? Tem que dar uma olhada no regimento. Não, mas então, o regimento ele diz que a cada 2 anos de semestre letivo. Mas ontem no CODIR foi feita uma análise jurídica e abriu-se essa possibilidade. Então é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Entendeu? Pode tanto fazer eleição quanto prorrogar. É uma decisão do colegiado. Pode falar, Marcelo. Eu concordo com as preocupações que o Posa está trazendo, com relação à pessoa que não tem acesso aos meios, né? E isso é bem complicado mesmo, né? É complicado dar aula nesse formato, imagina fazer uma eleição, né, para todos os membros nesse formato, onde as pessoas não têm garantia de acesso. Agora tem uma outra preocupação, com relação a uma posição institucional. Eu não sei se isso foi discutido no CODIR, que eu estou colocando, né, de cada campus decidiria, mas talvez não seria mais coerente, melhor, levar isso para o CONSUP, definir, que é o órgão máximo da instituição, e lá sim ter uma diretriz para todo mundo, senão um campus faz de um jeito, outro campus faz do outro. É uma percepção que eu tenho, porque
cada vez mais jogando-se a responsabilidade das decisões para os campos, né, e muito menos decisões articuladas em rede. Não sei se é possível retornar a esse assunto. Eu proporia que retornasse esse assunto para que fosse com consulta a decisão sobre esses pleitos que estão pendentes. Então, eu posso trazer para o conjunto de diretores essa proposição, posso levar lá para a gente discutir isso. Realmente isso não é algo que passou pelo Consup, isso foi uma análise jurídica, passou pelo procurador sobre a possibilidade de fazer isso. Encaminhamento foi, alguns diretores perguntaram no colégio de dirigentes, e daí foi feita essa análise jurídica pelo procurador, e ele diz que, dada a situação de pandemia, as duas situações são aceitáveis, são legalmente, não existe legalidade em nenhuma delas, vamos dizer assim. Tá? Não é uma decisão, concordo contigo, não é uma decisão unificada do Instituto, né? A decisão unificada é que cada colegiado de campus é o melhor local para discutir isso. Só a única coisa que ficou é que a legalidade de qualquer uma dessas duas ações foi verificada. E eu acho que tem a ver um pouco com o histórico, porque tem campos que já tinham feito eleições e tem campos que já tinham feito prorrogações. Então, acho que com a questão do tempo, não sei se seria uma boa vir uma outra decisão agora, entende? As coisas... O alerta surgiu depois que as coisas aconteceram. Não sei se eu consegui me explicar. O Posas caiu aqui, agora estou retornando. A maior dúvida sobre ter eleição ou não vem no sentido de se esses representantes realmente estão representando a sua área, né? Sua classe, seu segmento. Esse que é a dúvida, né, que paira, né? Se eles realmente continuam representando, são os representantes efetivos da sua classe, né? Esse que é o problema, né? Vão prorrogar, mas eles já não estão jurídico. Desculpa, cara. Eu te cortei, desculpa, eu achei que você tinha parado de falar. Esse parecer, ele dá esse respaldo jurídico, tá? Então, realmente, não teria esse tipo de problema. Mas eu entendo que pode ter um problema de representatividade, que é diferente de legalidade, né? Então, é sobre isso que eu também levanto o problema. A ação da eleição, ela afeta os 3 segmentos, né? Nós temos um segmento, que é o mais sensível, que é o de alunos. Sim. Que pode ser que uma pessoa que seja um possível representante não estaria ali presente para nem fazer campanha e nem se colocar como candidato, né? Concordo. Isso é complicado. Agora, ser legal, né, ter a legalidade e depois ter a legitimidade são coisas distintas. Então, talvez levar essa discussão para o Consup poderia trazer uma segurança maior da legitimidade da ação do próprio campus, onde o Consup indica, olha, a gente indica que, se o Consup indicar que deve ser prorrogados os mandatos em função da situação atual, nós temos uma tranquilidade maior, porque o Consup também tem um número considerável de alunos como representantes. Então, acho que isso daria maior legitimidade à decisão. Eu gostaria também de ouvir os alunos que estão presentes na reunião, acho que é o João que está aí, e o Gabriel,
para a opinião deles também, né? Que são os mais, talvez sejam os mais afetados nessa situação. Uhum. Por favor, João, Gabriel, vocês têm a palavra. Desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Como que vocês se sentem em relação a essa questão da representatividade? Se a gente faz, é permitido fazer prorrogação de prazo agora e é permitido também fazer eleição agora. Mas vocês que são os estudantes, que é o segmento que mais está sendo atingido pela questão de exclusão digital, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Em relação à substituição dos membros do colegiado do campus. Na minha questão, eu até acho mais sensato a gente permanecer ainda com a representação na questão de a gente não poder ainda ter as eleições na questão mais democrática e que todo mundo tem acesso. Por mim, as coisas poderiam continuar. A não ser o Gabriel Zabini. O Gabriel Zabini, que ele poderia até explicar mais a questão dele, porque ele está no último semestre, né? Então, seria mais complicado na questão dele. Certo. Vocês não têm suplente hoje, né? Ele é o representante oficial e eu sou o suplente. Não, mas são 2 e 2 suplentes, não é isso? Só tem na verdade, o João é o vice, né? E o suplente, no caso, a gente não tem mesmo. Porque tinha um que era o representante e eu era o vice antigamente, mas ele abdicou a posição. Tá bom. É porque o suplente ele sobe imediatamente após o titular deixar. Então os dois agora são titulares, Exato. A gente não tem suplentes. Isso. Eu vejo também como minha opinião particular que não é um momento legal para a gente passar por um processo democrático, um processo de eleição, e acho sim justo que seja prolongado aí o nosso mandato, mas como bem o João antecipou, eu estou no meu último semestre e tem a possibilidade aí que eu termine, não sei, né, porque nesse tempo de pandemia eu não tenho certeza de nada, que eu termine o meu semestre antes do meu mandato acabar. Aí eu não sei como que ficaria o meu mandato, se eu continuaria sendo representante mesmo fora da escola, e aqui também cabe a minha dúvida. Pois é, se isso acontecer, não tem escapatória, a gente precisa fazer um processo eleitoral, processo seletivo, aliás. A gente precisaria que algum estudante fosse eleito, né, para te substituir. Por isso eu vou bater de novo na tecla. O detalhe está na representatividade do segmento, né? Por isso que essa reunião agora, ou pelo menos esse assunto, deveria ser aberto para vários alunos, né? Até mais aqueles que querem mesmo participar, para vir falar, né? Agora só tem 2. Os outros, de repente, que queriam participar, queriam se candidatar, não pode se manifestar, nem ter voz, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas então, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês estão percebendo, mas não existe solução 100% nisso. Desculpa, quem está falando? Ana, só um pouquinho, Ana. Não existe solução 100%, porque, assim, representativamente, é óbvio que fazer a eleição é melhor. Eu acho que isso eu estou 100% fechado contigo. Mas fazer a eleição neste momento não é representativo. É contraditório isso, porque a gente naturalmente exclui pessoas do processo, já de partida. Entende? E por isso que é uma questão que eu acho que a gente tinha que resolver aqui.
propor alguma coisa e ficar essa proposta valendo. Falando. Desculpa. Oi. Posso? Pode. Oi, era exatamente, eu vinha falar o que o Posses acabou de colocar na fala dele, né? Eu gostaria de deixar uma proposta, caso venha acontecer essa situação de que um dos representantes discentes, aí por qualquer motivo, né, venha a se afastar, a encerrar isso, eu vínculo com o Instituto, e a gente ainda esteja nessa situação de isolamento aí, social e da impossibilidade de realmente ir para um processo de votação inclusiva, né, sem essas restrições de acesso à internet, etc., a proposta seria que nós olhássemos para os representantes discentes que já temos em outros colegiados aí do campus, e que talvez ofertasse a esses representantes, nós temos representantes discentes no colegiado de ensino, né, a possibilidade de vir também representar os colegas discentes no colegiado do campus. Essa seria uma proposta, nesse momento atípico, né, da impossibilidade de termos um processo democrático inclusivo. Então, era isso que eu gostaria de deixar. Tiago? Boa tarde a todos, satisfação poder ter contato com vocês. Eu vou na mesma linha da Ana, eu ia falar exatamente essa mesmo encaminhamento, essa mesma proposta de propositiva de equacionar essa demanda, mas, Ana, não talvez, porque pode acontecer, não sei se o representante também do colegiado de ensino está numa condição similar ao que nós temos aqui, mas o que eu iria sugerir é abrir esse rol de possíveis substitutos, caso haja necessidade. O presidente do Grêmio Estudantil, que é uma chapa que também foi eleita por ambos os alunos do ensino médio, ou fazer uma espécie de como se fosse uma votação indireta, na qual os representantes de turma escolhem dentre eles um para ser o representante no colegiado. Algo como se fosse uma eleição indireta parlamentar, vamos dizer assim. Algo nesse sentido. Acho que alternativas teriam, sabe? Bom, a proposta que estão sendo apresentadas aí, acho que reforçam o que eu quero colocar, que é sobre ter uma legitimidade da ação que nós teremos pela frente. Levar esse problema adiante, para que nós tenhamos uma atuação em rede. A solução dada por um campo seja a mesma para todo mundo. E depois nós não tenhamos nenhum tipo de questionamento jurídico pela frente. A gente alçar pessoas que não foram eleitas para esse colegiado, não sei, a gente não pode sofrer um problema depois com relação a isso. Para mim, natural é que tenha a eleição. Sabemos que o momento é atípico e tudo mais. Sem ter o respaldo do Consulp, eu acho que nós estamos numa posição muito frágil. Então, por isso que eu insisto. Acredito que é melhor levar o assunto para a resolução do Consulp. Tá, mas... Posso fazer uma pergunta? Tá, mas Marcelo, a gente ficaria daí, então, até uma deliberação do Consulp, até uma reunião do Consulp, a gente fica num vácuo meio assim... Nós vamos continuar tocando do jeito que está, com essa composição que tem. É o que eu entendo, de forma prática, certo? Mas, no meu entendimento, acho assim, como a Ana falou, é uma situação bem atípica, né? Totalmente. Então, como o semestre também está sendo estendido, está sofrendo uma elasticidade, acho que os mandatos também, naturalmente, ter esse respaldo de prerrogativa, sabe? Eu entendo a colocação dos representantes discentes que não são os membros do Grêmio, e entendo que o Grêmio não representa
a totalidade dos discentes, por isso que uma das alternativas seria os representantes de turma indicam um deles, entendeu? Então, existem lá, cada turma tem um representante, certo? Como se fosse uma escolha dentro de um parlamento, sabe? Eles já estão representando aquele grupo, então qual deles vai estar representando as turmas no colegiado? É uma alternativa para esse momento de exceção que eu estou apresentando. Assim, tá aberto? Estão me ouvindo? Alô, tá. São duas coisas diferentes, Tiago. O semestre se alargando, esqueci o termo que você usou, os mandatos se alargam também, porque eles são por semestre letivo, e não por semestre calendário. Tá? São 2 anos letivos, que é o mandato, né? Isso é uma coisa. Tá? A outra coisa estaria tudo resolvido, nosso problema, mas a questão possivelmente nós vamos ter um estudante se formando, né? E daí nós vamos ter a representatividade discente com um só. E daí, como é que fica as votações? Daí não está certo. Porque ele não vai estar mais no campus, ele vai ter se formado. Então, ele precisaria de um... Eu acho que a única... Bom, é uma proposição minha, tá? Pelas conversas que eu ouvi, e que eu acho que para tentar combinar tudo que foi dito aqui. A ideia da Ana de representantes de Grêmio e ICA a gente propor que eles participem quando o estudante, como se fosse um mandato tampão, quando o estudante se formar, mas a gente leve essa ideia para o Consup, para ele avaliar se isso daí é legítimo, está de acordo ou não. Acho que podemos fazer também essa consideração para o jurídico, né? Daí o jurídico pode dizer se isso daí é razoável ou não, ou se deixa a gente em fragilidade jurídica e tal. Fala, Durley. Durley tem pedido a palavra. Isso. Assim, Posas, bom, se a gente escolher pelo Grêmio, por alguma representação, eu acho importante que a gente faça uma consulta aos estudantes, porque nós não podemos decidi-los por ele. Com relação ao Grêmio, eu quero lembrar que o Grêmio é uma agremiação, é uma organização dos estudantes, ela não é da instituição. Então, a gente não pode inferir sobre a autonomia do Grêmio. O Grêmio não quer dizer que ele representa todos os estudantes. Diferente da representatividade aqui no colegiado. Os estudantes que estão aqui, eles não representam um curso ou alguns alunos, eles representam todos os alunos da instituição. Isso vai do FIC até a pós-graduação, né? Então, mesmo que a gente ache que nesse momento seria o Grêmio, eu acho que deveria abrir uma consulta, pelo menos que seja, no sentido de ouvir os alunos, seja pelos representantes de turmas que a gente tem mais ou menos organizado, ou uma outra forma, eu sei que é complicado, mas eu acho que a gente teria que ouvir os estudantes, tá? Eu acho que decidir por eles é complexo e a gente estaria ferindo o princípio da democracia aqui, tá? Tendo presente todo esse contexto. Vamos definir que o Grêmio poderia representá-los, eu acho que deveríamos consultar os estudantes, de uma forma ou outra, se eles concordariam ou não sei. Tá bom, eu acho que é bem razoável isso. E assim, e só retomando, primeiro quando o Daniel falava da representatividade, eu acho que uma reflexão que a gente tem que fazer, eu já fiz essa reflexão no início, quando entrei, eu vejo que a gente, vez e outra, precisa retomar isso. A gente aqui não representa o nosso posicionamento, a gente representa uma coletividade. Eu sei que é muito difícil a gente reunir essa coletividade para discutir algumas coisas. A gente mesmo do STAI tem essa dificuldade, acredito que seja com os docentes, ainda mais com os discentes, enfim, a sociedade é ali representada pelos que estão aí, né? A sociedade civil. Mas a gente tem que ter sempre clareza que aqui é o
espaço da representatividade. A gente representa um coletivo. A gente não nos representa. Claro que a nossa fala, o nosso posicionamento, ele sempre vem arraigado no discurso e nas nossas falas, mas a gente tem que ter clareza disso, dessa representatividade. No momento que eu não represento mais o grupo ao qual eu faço parte, eu não posso mais ocupar este lugar, tá? E dos estudantes, essa é a minha proposição, tá, Rosas? De acordo, Durley, eu concordo 100% contigo. Acho que a gente pode, seja lá qual for a proposta que sair daqui hoje, que nós acordarmos, levarmos aos estudantes para ver se eles concordam, é a mínima forma da gente tentar dar algum tipo de representatividade a isso. Ouvir todos, né? Não sei como também eles vão se manifestar, mas a gente pode pensar alguma forma. Levar também para o Consup. Mas, de fato, o que o Tiago apontou é verdade. Né? Nós temos um problema prático que talvez apareça em alguns meses e daí talvez inviabilize o colegiado. Como é que a gente poderia... Não poderiam haver reuniões de colegiado sem um representante, a gente não consegue votar representante, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Como é que a gente vai fazer para encontrar uma solução minimamente democrática, representativa, que a gente consiga decidir as coisas que precisam ser decididas no colegiado e que garantam a ponte até a gente conseguir fazer a próxima eleição, o processo eletivo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ana diz que é interessante a proposta de ouvir representantes de turma. Tiago, os representantes de turma indicam a opção de escolha de cada turma. Entendo que nem todos os cursos tiveram oportunidade de eleger representantes de turma, especialmente os noturnos. Verdade. Tá. Me parece que estamos encontrando um caminho de consenso aí. A questão agora é quem que a gente convidaria. No caso é o Gabriel, né, que está se formando? Não é o João, né? É o Gabriel, né? No caso do Gabriel estar se formando, e para a gente não ficar inviabilizada as reuniões as reuniões e as decisões do colegiado do campus. O que vocês sugerem? O Grêmio CA criar uma eleição e indicarem nomes? Era uma possibilidade que eu pensei agora. Representantes, como é que é a da parlamentar aí? Os alunos, cada turma elege um representante. Mais ou menos como é o processo eleitoral nos Estados Unidos. Tá. Cada grupo elege um representante. Aquela turma vai indicar um nome, certo? Então vai ser a maioria daquela turma, certo? E aí o representante vai levar esse nome adiante. Então, quem vai fazer o processo de escolha direto é o representante, mas ele vai estar trazendo a opção da maioria daquele grupo que ele representa, que é aquela turma. As turmas que não têm representante vão ter que eleger um representante, entendeu? Tá bom. Isso serve para todos os cursos. Mas a gente só está repassando o problema da exclusão digital adiante, é o que a gente está fazendo. Exatamente. Mas assim, Marcelo, quais são as opções? A gente ser paralisado pela exclusão. Eu tenho receio de inviabilizar a operação. Alguém desliga o microfone, por favor. Eu tenho receio de inviabilizar a atuação do colegiado se a gente chegar numa situação limite do Gabriel se formando. E talvez isso aconteça numa situação em que ainda estejamos em exclusão. Então,
É complicado essa questão. Qualquer coisa que a gente escolher agora não vai ser 100% representativo, porque tem pessoas que estão excluídas, isso é fato. Mas a gente não escolher é a opção, significa inviabilizar o colegiado. E aí, como é que a gente sai dessa bifurcação? Eu posso, não sei se posso falar, mas Daniel? Ana Elisa pediu a palavra primeiro, depois eu falo. Pode ser, Ana. Ana Elisa pediu a palavra primeiro. Oi, me ouvem? Sim. Tá, não é que eu saí do ar por um momento aqui. Então, exatamente esse é o problema de qualquer eleger um representante de turma, e aí, quem vai fazer a escolha dentro desse nome, né? Então, por isso que eu havia pensado, nesse caso extremo, em colocar o nome dos representantes do colegiado de ensino. Pode ser até que os representantes de turma escolham entre um dos representantes, ou já que são dois, os representantes de turma escolhem quem é o titular e quem é o suplente, né? Porque a dificuldade aí é exatamente o processo de votação, né? Coincidentemente, os representantes discentes do colegiado de ensino são os presidentes do Grêmio do CA, que no momento em que foi se compor, né, essa representatividade discente no colegiado de ensino, foram indicados aí os presidentes do Grêmio do CA. Então, eu não consigo enxergar, eu já não sei nem, por exemplo, eu comentei ali, nós temos turmas, especialmente dos noturnos, onde não existe representante de turma constituído ainda. A pandemia chegou antes que esse processo tivesse se encerrado. E agora, abrir um processo de escolha de representante de turma, a gente cai de novo no problema da escolha que não vai ser inclusiva. Então, não acho ainda que termos representantes discentes que olhem aí para nomes que já estão de alguma forma consolidados nos colegiados, talvez seja o que de melhor a gente consiga fazer agora, né? Pelo menos o que eu consigo pensar. E concordo em que a gente teria sim que levar isso ao Consulp, porque não é um problema específico do campus, acho que a gente tem que sim tentar, e até para ter essa segurança jurídica, né? Concordo com essa posição aí do professor Marcelo. Tá? Obrigada. Bom, só duas coisinhas aqui. Além dessa do Grêmio e do CA, também partiu um convite da direção para ver se surgem outros nomes que queiram representar o seu segmento, tá? E também nós podemos fazer, eu não sei, tem que consultar o jurídico, o Consulp lá, para fazer algo tampão, tá? Mandato tampão, até final do ano. Depois, ano que vem, a gente faz novas eleições, tá? Fazer algo tampão, já que foi improvisado, faça algo, um período menor, né? Um mandato menor, né? Se é possível ou não, tá? Ver com o jurídico. Para o caso do estudante que vai se formar, né? Você está dizendo? Não, eu acho que nós podemos ter, assim, dois nomes ali para entrar de suplente com mandato tampão ali de 6 meses, né? Até final do ano. Se é possível então, ou não. Mas é isso que eu falei no início. Essa possibilidade, o jurídico já deu que tá ok. O parecer jurídico foi favorável. Pode fazer isso. Pode manter, passando o prazo que seria segundo semestre, poderia seguir até a gente ter uma normalidade. Isso aí já foi, não precisaria ter eleição. A questão é o estudante. Mesmo a gente mantendo as pessoas por um prazo maior, se o estudante se formar e como eles não têm suplente, na verdade, ficaria em aberto. Ficaria só o João, porque não tem ninguém para suplir, para assumir a titularidade.
Não, sim, Paulo, mas assim, ó, já que nós estamos fazendo nesse processo aí meio complexo aí, fazer algo, convidar mesmo o pessoal para fazer algo em período menor, tá? Não, mas ter eu acho que a alunos ideia era essa suplentes. mesmo. Não, mas menor o período, não fazer uma eleição para mandato 2 anos nesses moldes, né? Fazer algo, convidar a gente ali para ter como suplente alunos, mas no mandato menor. Além do João e do Gabriel, mais 2 nomes de suplente com um mandato menor, se é possível não fazer isso, tá? Tá. Eu acho que eu não fui claro, então, mas a ideia é essa, é que você pode prorrogar por um prazo menor, é só até poder fazer eleição de novo, não é para mais 2 anos, prorrogar quem está agora, entendeu? A ideia é segurar por um tempinho para depois entrar com uma eleição. Talvez em agosto a gente já consiga, se a gente já tiver algum retorno de atividade presencial, talvez as pessoas já consigam estar no campus, algumas que agora estão excluídos e talvez consigam votar, tá? Mas talvez no final do ano. Não, mas eu acho que eu também não fui claro, eu acho também, ó. É assim, ó. Temos o Gabriel e o João, titulares. Fazer um convite da direção para mais 2 alunos entrar como suplente. Nós podemos até prorrogar o do Gabriel e do João até o final do ano, né? Mas ter mais 2 suplentes até o final de 2020, tá? Não como uma eleição de fato para 2 anos de mandato, mas só até o final do ano. E até o final do ano, ano que vem, a gente faz novas eleições, né? É então, isso aí, não sei se você entendeu. Sim, entendi. Mas daí, então, aí bate na questão da representatividade, porque eles seriam indicados pela direção, né? Talvez seria melhor, nesse caso, deixar que os próprios estudantes escolhessem 2 nomes para serem os suplentes por um prazo até o final do ano, por exemplo. Mas podias largar... Não, eu sei, até entendo, eu acho que é bacana, mas larga um convite só para ver se aparece outros nomes que de repente está meio afastado, né? Alguma coisa que quer participar, mas está afastado, né? Não participa daquele grupinho, né? E de repente quer participar, de repente aparecem outros nomes, né? Só para a gente ter uma noção, né? Podemos fazer, se o colegiado entender que é o melhor caminho. Ana? Não, na verdade, eu pareceu que eu tinha entendido a proposição, a questão do Daniel aí, do mandato mais curto, não seria só necessariamente para o titular, mas para esses novos suplentes que entrariam. Eu só queria esclarecer isso, ele acabou esclarecendo. Tá? É só isso. Tá. E os estudantes pós, o que pensam? Os estudantes que estão presentes ali? Então, eles falaram que são favoráveis à manutenção, né? Mas acho que eles não se pronunciaram em relação a esse para suplente, né? Vamos ouvir o João e o Gabriel. Estão me ouvindo? Sim. Acredito que essa ideia que o Daniel trouxe ali de mais 2 alunos entrarem como vice e suplente, caso eu venha a abdicar minha posição como representante pela finalização dos meus estudos, é uma ótima ideia, sim. Só que esses 2 nomes não seriam indicados pela direção no meu ponto de vista, mas sim indicados pelos próprios alunos, para que seja um negócio mais representativo, como bem colocaram aí anteriormente. Eu também acho. Eu sou por esse caminho também. Os pares elegem os seus... eu não falei em indicação da direção, tá? Eu só falei em convite. Só um e-mailzinho partindo da direção, convidando os alunos, tá? Eu não falei em indicação da direção, tá? Só uma pergunta desculpa, acho que não sei se tem alguém inscrito ali. Não? Será que o Gabriel e o João conseguiriam fazer esse processo de eles buscar entre os seus pares 2 nomes indicativos? Né? Que aí ficaria para eles desencadear esse processo, se é possível, não é, nesse sentido? Não sei.
uma ideia que me surgiu agora. Como é que vocês se sentem, vocês alunos, podendo, sei lá, desencadear esse processo de escolha de 2 nomes como suplentes? Se sentiriam confortáveis e com, assim, conseguiriam fazer esse processo de atingir mais alunos, digamos assim, para poder escolher 2 nomes? Sei. Bom, eu acho que vai depender bastante do prazo que a gente tem, né? Porque nesse meio tempo aqui a gente está resolvendo essa questão da minuta e tal, correndo atrás do Grêmio Estudantil e dos demais alunos, representantes. Mas por mim, eu acredito que eu consiga, assim, fazer essa atividade de procurar com a ajuda do Grêmio e demais representantes para ter esses suplentes. O Marcelo pediu a palavra. Bom, a gente está focando aqui no problema da representação dos alunos, né? Mas vamos lembrar também o seguinte, nós temos outras representações que também podem vir a ter uma vacância. Um professor pode acabar sair, ou um pai pode acabar saindo, 2 ou 3, e isso também vai afetar a nossa capacidade de fazer a reunião, né? Que tem um quórum mínimo para a realização dessa, né? Lembro de ano passado, pelo menos, algumas reuniões em que eu participei, tinha um aluno e, eventualmente, eu acho que uma das reuniões não tinha aluno algum. E as reuniões, mesmo assim, aconteciam. Eu vou insistir que o problema da vacância dos cargos, né, dos componentes da mesa do colegiado, é um problema maior do que simplesmente dos alunos. Acho que é de cada um dos setores que nós temos aí. Como que nós vamos proceder? Eu volto a insistir, a gente pode dar sugestões, mas quem deve bater o martelo disso tem que ser a instituição, é uma atuação em rede disso. Eu acho que sim, a gente pode deliberar hoje pela continuidade dos mandatos, a extensão dos mandatos, para isso acho que é tranquilo, porque eu estou pelas considerações de todo mundo, parece esse ser o entendimento, mas o segundo passo, que é ver quem vai substituir A, ou B, ou C, eu acho que não deveria competir ao campus, né? E sim a instituição como um todo. Né? Tá. Gente, já passou 1 hora de reunião. Eu acho que a gente já consegue chegar neste consenso, então, né? Acho que estamos todos de acordo que seja estendido o prazo de quem está hoje por um curto período, certo? E postergar um pouco a eleição. Sobre a outra questão de nós iniciarmos um processo de escolha diferenciado, que não vai ser a eleição normal, vai ser algo que a gente vai propor aqui. Eu acho que a gente formata aí essa proposição, votamos, entramos de acordo e depois submetemos ao Consup para que avalie. O que vocês acham? E nós precisamos também propor, encaminhar algo na reunião, né? Então, a gente vai passar aqui a tarde inteira e não vai. Daí a gente aguarda a resposta do Consup, Gabriel. E legitimado pela resposta do Consup, daí a gente poderia fazer esse processo aí de escolha. Vou acender a luz aqui, só um pouquinho. Enquanto você não se formar, você é representante, Gabriel. Né? O que vocês acham, pessoal? Vamos escrever uma proposição ali, votar e... parou aqui no chat.
Desculpa, Durley, eu perdi, estava parado aqui no chat. O que você concorda? Não, é com a fala da Ana, tá? É um bate-papo ali com a Ana. Fica tranquilo. Tá bom. Para a gente encaminhar alguma proposição aqui, Paty, se você puder escrever ali, a gente vai escrevendo a proposição e depois a gente vai arrumando aqui. A hora que tiver todo mundo de acordo com a proposição, a gente vota. Acho que são 2 proposições, né? Uma é a manutenção dos que estão hoje, prorrogação do mandato. Todos estão de acordo? Que são 2 questões, né? Tem sugestão de data final dessa prorrogação? 31 de dezembro? Eu ou acho que podemos ficar com... Ixi, alguém... Paty, desliga o teu microfone, por favor. Eu acho que podemos ficar com 2020 final, como o Daniel tinha comentado. Acredito que até lá a gente já consegue iniciar um processo eleitoral para deixar as coisas mais regulares, né? Acho que estão todos de acordo. Estou vendo ali pelo chat. Alguém está contra? Não, né? Então, encaminhamento 1, acho que foi votado. Não houve alguma abstenção? Ninguém está respondendo. Alguma contrário? Acho que estamos todos de acordo. No encaminhamento 2, aí eu gostaria da ajuda de vocês, tá? Porque nós discutimos várias possibilidades. Vamos tentar fechar em uma. Seria... Aí tem o caso que o Marcelo trouxe também, que não seria só do estudante, né? Seriam todos os segmentos. Levar para o Consup a proposta dos representantes fazerem a escolha dos tampão, seria isso? Algo assim? Levar a proposta dos seus segmentos. Oi. Eu tiro assim pelo segmento TAI, realmente poucos querem participar da eleição, tanto que a Débora foi a convite da direção. Eu não sei qual é o segmento docente, se vai ter muitos, não tem? Pode também partir um convite da direção também, aquele ter participado. De repente aparece poucos nomes, né? Não sei como é que está o... Tá. Tem muita então, gente, assim, né? Se todos estiverem de acordo, então eu posso convidar... só um pouquinho, Marcelo, daí tu fala depois. Podemos convidar para o segmento TAI e docente, mas aí tem a questão de que não vai ser uma coisa escolhida, né? E para os estudantes eles escolherem, eles dispararem o processo de escolha entre eles. Ou então a gente, para ficar minimamente democrático, eu acho que teria que ser algum tipo de escolha pelos pares, né? Talvez no caso dos TAI, então poderíamos abrir uma exceção. Fala, Marcelo. Eu acho que essa ideia de indicação, sugestão, o convite não soa bem. Sempre que possível, ter eleição, ter escolha pelos pares. Mas a minha pergunta agora é com relação ao caso das vacâncias, né? Nessa situação que nós nos encontramos.
o que o jurídico poderia dar um parecer com relação a isso, de fazer um convite. Se fazer o convite ao Grêmio, fazer um convite ao CA, fazer o convite a qualquer representação diferente dessa que é eleita, ela é legítima, nós temos que ter um parecer jurídico a respeito disso, antes de levar, inclusive, ao próprio consulta. O consulta já ia mandar fazer um parecer jurídico. Né? Sem saber disso, não, acho que não adianta a gente ficar divagando muito aqui, não. Tá bom. Então, acho que então é um pouco diferente, né, o encaminhamento. Primeiro, a gente faz o parecer jurídico, porque, assim, o parecer jurídico que foi apresentado ontem no CODIR permitiu duas coisas. Ou a eleição pelo Hélios, né, ou por alguma outra forma de eleição, ou a manutenção dos mandatos tampão. Eu misturei tudo que estava falando. Ou a manutenção dos mandatos que estão hoje em funcionamento, né? Então, seriam mantidos até uma nova situação. Concordo com o Marcelo, não existe uma decisão jurídica, um parecer jurídico que permita nos dizer se o convite, num processo que naturalmente ele é eletivo, se ele é legítimo. Uma outra coisa, que é uma outra possibilidade, que é o que a Ana escreveu ali, mas ainda assim ficaria descoberto em termos de jurídico, é a gente primeiro disparar o processo de escolha pelos pares, e se não houver ninguém, a gente faria a indicação, ou o convite, né, Daniel? Não é indicação, é convite. Mas eu acho que, então, primeiro, antes de tudo, prorrogar o mandato já está acordado, mas a gente tem que mandar o parecer jurídico, concordo, para saber se o convite é legítimo. Certo? Estamos de acordo, pessoal? Se for legítimo, daí nós podemos fazer o que a Ana propôs ali. Primeiro a gente faz o processo de escolha e depois, fracassado ou não. Caso de não haja interessados, se faz o convite. Pessoal, eu vou insistir numa coisa aqui. Perdão. Mas Oi. nesses casos não há, eu enxergo que não há possibilidade de convite. O convite ele só será feito para uma nova rodada de eleição, onde teríamos somente um candidato, e ele mesmo votaria nele. Ele estaria legitimamente eleito. Eu perdi o último que você falou. É diferente. Ele mesmo o quê? Ele próprio votaria nele mesmo. Digamos, num conjunto de 20 pessoas, ninguém quer, aí a direção geral faz um movimento e convida a pessoa, Pedro, lá, que está lá. Então, abre-se um novo processo de consulta, o Pedro se inscreve e somente ele vota nele, ele ganhou. Isso está legalmente perfeito, o processo. É diferente do processo de eleição das coordenações de curso. Diferente das coordenações dos cargos de CD. Não são cargos de representação, são cargos de gestão. São naturezas distintas. Tá? Cargos de representação não pode ter indicação. A indicação ela pode ocorrer, mas ela tem que ser legitimada pelo voto. Então, nem que abre-se uma votação e somente essa pessoa vote nele mesmo e está sacramentado. Ok, entendi. Mas daí, então, se isso ocorrer, então ficaria um segmento, por exemplo, pode acontecer de um segmento ficar sem representação. Pode. Porque, de certa forma, essa é a escolha do segmento. Exatamente, essa é a escolha do segmento. Tá, entendi. Peraí. Então, eu acho que... Eu tenho uma dúvida, mas é possível um segmento, juridicamente, é possível um segmento ficar sem representação? No colegiado? Se não houver candidatos, sim, se não houver candidatos, não há o que fazer, não.
Não existe previsão no regulamento e nos estatutos de indicação. Por isso que já ficamos, né? Ok, obrigada. Essa fala do Marcelo faz sentido mesmo, Posas. Realmente, tem que ter uma eleição, se ela der fracassada, daí sim que vai teoricamente, um teórico convite, sei lá, né? Eu não tenho candidatos, eu acho, né? Mas a fala do Marcelo faz sentido. Primeiro faz uma eleição, deu fracassada, não deu ninguém. Né? Então eu acho que eu concordo com isso. Talvez não faça mais sentido o parecer jurídico. Basta a gente fazer o processo de escolha e o resultado do processo de escolha, seja ele qual for, é uma escolha. Mesmo que seja nulo. Então tá bom, eu acho que... Oi, quem que vai falar? Não, só com relação ao problema que nós vamos enfrentar com relação aos alunos, né? Então, talvez a solução possível seja a escolha virtual. Não é a melhor escolha, mas é a escolha possível. Qual escolha? Processo de eleição virtual, né? Pelo Helios. Tá. Caso então a gente mais ou menos está caminhando para o que os outros estão fazendo, né? Caso tenha vacância, né, do cargo do Gabriel. Ok. Também no sentido de mandato tampão, né? Ok. Concordo. Estamos de acordo que não precisamos, então, de parecer jurídico? Eu acho que está tudo... prorroga-se o mandato, todos de acordo. Nós fazemos um processo de escolha virtual, em caso de vacância, e se não houver interessados, não existe o convite. Só fazemos o processo de escolha virtual. Não haver interessados no primeiro processo, eu acho que pode se abrir uma nova rodada, né? Acho que é salutar. Uma nova rodada de quê? De escolha? Sim. Digamos que abre um processo de escolha para um determinado segmento que está sem representação, ninguém se manifesta, abre-se uma nova rodada. Isso é feito com as coordenações, eventualmente, também. Tá, mas então tem que ser... Isso tem que ter um número máximo, né? Senão a gente vai passar a vida fazendo... sem... Bom, mas a Paty já disse que já aconteceu de ter... O colegiado não se inviabiliza por isso, né? Só a representatividade de um segmento que fica atingida, né, no caso. Isso. Porque se não há membro, ele matematicamente não está na conta, né? Isso. Eles vão ter direito a um voto a menos. Então, acho que tá bem... Isso. Abrimos de novo, depois repete o processo se não houver indicado. Se não houver eleito. Se não houver interessados, abre mais um. E, Paty, ficará sem representação e abre mais uma rodada de escolha. Virtual, né? Todos de acordo, pessoal? Eu acho que eu gostei da solução que a gente encontrou. Acho que está bem robusta. Bem fechadinha juridicamente. Bem democrática. Falta o João. Marcelo já respondeu. Ok. Acho que deu tudo certo e votação tudo de acordo. Pessoal, alguém tem mais algum... Eu acho que a gente venceu a pauta de hoje. São 5 horas. 1h30 de reunião.
Nós precisamos... eu enviei para vocês a ata da última reunião. Qualquer alteração, sugestão de alteração, por favor, enviar para a assessoria para fazer os ajustes necessários, tá? E para a próxima reunião, eu vou propor, se todos concordarem, para a gente tentar fazer naquele webconf da RNP. O Thiago, eu sei que vai concordar. Thiaguinho que introduziu o webconf e RNP. E ali dá para a gente fazer votações por enquete, né? Eu estou achando aqui pelo chat um pouco... poderia ser melhor, vamos dizer assim. Eu posso, esse RNP... Thiago, depois eu te peço uma... O celular dá para operar ele? Tá, também. Meu computador não... Isso. É só a minha dúvida, porque o meu computador não tem áudio, né? Eu uso o celular, né? Participar da reunião. Não, o Thiago também opera com os alunos, com o celular. Ele dá aula também para os alunos, né? Usando essa webconf. Então, a próxima, acho que a gente pode fazer assim. Se alguém tiver algum impedimento no dia, vocês avisam, a gente faz nessa tradicional Google Meeting, tá? A gente vai ter que ir se adaptando à situação, conforme as coisas forem acontecendo. Mas eu acho que ela dá mais recursos para a gente fazer uma reunião de votação e discussões e tal. Depois o Thiago me dá uma ajuda ali para manusear ela, operar ela, né? Já ajudou bastante outro dia. Pessoal, se não temos mais nenhuma informação, ninguém quiser falar nada, eu acho que a gente pode encerrar. E daí, quando todo mundo tiver saído da sala, a gente desliga a gravação. Né, Paty? Agradeço a presença virtual de vocês. E vamos que vamos, gente. Se ajudando aí nesse período difícil. Um abraço, Gabriel. Tchau, Dolei. Abraço, João. Abraço, Rodrigo. Tchau, Bat-Shower. Paty, acho que você pode terminar a gravação aí.